Vamos orar, queridos. Deus de amor, eu quero te agradecer porque hoje à noite nós com muita alegria já celebramos quem o Senhor é e a obra que o Senhor faz em nossa vida. Já cantamos tantas canções impactantes que falaram ao nosso coração e encheram o nosso coração de alegria com a verdade que nós pertencemos ao Senhor, que nós somos filhos amados e que do Senhor recebemos todo dia o cuidado. E nós nos voltamos agora à Tua Palavra. Que o Senhor fale conosco agora, que o Senhor traga aquela palavra que vai nos desafiar a viver de uma maneira mais consciente, de uma maneira cada vez mais de acordo com o Teu querer, uma vida movida pela eternidade. Fale conosco agora. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero convidar você a abrir em 2 Pedro capítulo 3. Nós vamos ler os versos de 1 a 18. Segunda Pedro 3, de 1 a 18, você pode acompanhar comigo a leitura da palavra de Deus. O texto fala sobre a vinda do Senhor, ou a volta do Senhor. Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo, em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado por meio de vossos apóstolos. Sabeis, antes de tudo, que nos últimos dias, e nós vivemos neles, virão os zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois de propósito ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por Ele, imaculados e irrepreensíveis. Considerai como salvação a paciência de nosso Senhor, assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida, a exemplo do que fazem todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras para a sua própria destruição. Portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Amém. Amém. Podem sentar, queridos.
Nós temos falado sobre movido pela eternidade, faça a sua vida valer hoje e sempre. Temos aprendido, relembrado, que a vida é uma preparação para a eternidade. Tony Evans afirmou que quanto maior a nossa expectativa quanto ao futuro, melhor será o nosso presente. A nossa expectativa, diz ele, quanto ao futuro, afeta muito o nosso comportamento no hoje. Melhor é a nossa vida na terra, quanto maior for a nossa expectativa em relação ao futuro. E hoje, eu quero falar sobre a volta de Cristo e perguntar a você, qual é a sua expectativa quanto à volta de Cristo? A volta de Cristo, ou a segunda vinda de Cristo, ou o dia do Senhor, como a palavra de Deus diz, não importa a terminologia, a volta de Cristo foi um dos assuntos mais tratados no Novo Testamento. O Novo Testamento trata isso de maneira muito ampla, como nós vamos ver hoje. Paulo, Pedro, Tiago, João, todos eles falam da volta de Cristo, do dia do Senhor. E quando o assunto é volta de Cristo, todas as pessoas estão num dos seguintes 3 grupos. Num deles, muito simplesmente, como lemos aqui, negam que Jesus Cristo voltará e apresentam alguns argumentos falaciosos, equivocados. Um outro grupo de pessoas são aqueles que creem na volta de Cristo, muitos cristãos, mas vivem como se Cristo nunca fosse voltar. Creem na volta de Cristo, mas não se preparam para isso. E há um outro grupo que crê na volta de Cristo, anseia a volta de Cristo, ama a volta de Cristo, está preparado para ela. Então, minha pergunta hoje é, e se Jesus voltasse hoje, no final do dia, antes da meia-noite? Minha pergunta é, você estaria preparado? Ou você teria que pedir prorrogação? Senhor, dá uma prorrogação porque não deu tempo de preparar. Se Cristo voltasse hoje, isso é uma possibilidade. Você está preparado para a volta do Senhor? O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, fala sobre isso, de viver uma vida movida pela eternidade, que está preparado para que, a hora que Cristo voltar, eu simplesmente possa estar com Ele. Não tem que pedir prorrogação, não tem que dizer assim, esqueci de fazer alguma coisa, eu estou preparado. Aliás, o cristão tem que viver preparado, porque a volta de Cristo é algo que está no calendário de Deus e é Ele quem define. E o apóstolo Pedro, aqui fala da volta do Senhor, e ele afirma nos versos 1 a 7 que a volta do Senhor é uma certeza. E ele, ao falar disso, ele fala assim, eu quero despertar a vossa mente sincera, que vocês se recordem das palavras ditas pelos santos profetas, porque no Antigo Testamento já se falava não apenas da primeira vinda de Cristo, mas do dia do Senhor, da volta de Cristo. Ele fala, então, lembra que os profetas já disseram, e ele diz, olha, nos últimos dias, e nós vivemos nos últimos dias, virão zombadores, perguntando onde está a promessa da volta do Senhor. Mas para nós cristãos, ele diz assim, eu quero apenas lembrar das palavras dos profetas que nos asseguraram que Cristo voltará. A volta de Cristo é uma certeza. Nós devemos levar a palavra de Deus a sério, e a palavra de Deus assegura que Cristo voltará. Queridos, nós podemos crer na volta de Cristo, porque tudo aquilo que Deus até hoje prometeu, Ele cumpriu. Tudo aquilo que Ele prometeu. Tudo aquilo que Ele prometeu. O que a Bíblia ensina sobre a volta de Cristo não é uma esperança de alguns corações, não é invenção humana, mas é revelação de Deus. Jesus Cristo tratou da volta de Cristo extensivamente, principalmente por meio de uso de parábolas. Lembram as parábolas das 10 virgens? Parábola dos trabalhadores. E ele vai usando parábolas principalmente, mas há os discursos também de Mateus 24, 25, em que ele fala do seu retorno, do final do mundo. Mas ele fala de sempre estar preparado. Jesus Cristo tratou exaustivamente sobre isso, extensivamente. Paulo falou muito disso, 1 Tessalonicenses, ele fala sobre isso, 2 Tessalonicenses, textos maravilhosos, como foi lido hoje, a respeito
das coisas do fim do mundo, não quero que vocês sejais ignorantes. Se vocês forem ignorantes, não compreenderem, vocês vão se entristecer como os demais, achando que a morte é o fim, que acabou, não vai se encontrar mais, não tem jeito. Ele fala, eu quero que vocês não sejam ignorantes a respeito dessas coisas. E aí das coisas inclui a volta de Cristo, arrebatamento, julgamento final, tudo aquilo que faz parte desse grande evento que é o retorno de Cristo nos últimos dias. João, no Apocalipse, fala do novo céu e nova terra no capítulo 21. E Pedro, na segunda carta, fala disso. Creio que um dos textos, do ponto de vista teológico, mais claros, mais bem elaborados sobre a volta de Cristo, é esse de Pedro. E Pedro lidava com zombadores. Há pessoas, versículo 4 diz, que zombam, perguntando, onde está a promessa da sua vinda? E aí eles usam o seguinte raciocínio, Cristo vai voltar nada, olha lá, o mundo não mudou, continua o mesmo. Desde que os nossos pais, ou seja, os antepassados morreram, nada mudou, o mundo está funcionando normal, não vai acabar não. E aí, queridos, eles usam uma lei de causa e efeito e eles ignoram, como diz o apóstolo Pedro, de propósito, que as leis da natureza são as leis de Deus. E Deus muda a hora que Ele quer. E Ele já interveio algumas vezes. Quando Ele prometeu que mandaria o dilúvio, e não esperavam o dilúvio, não criam que poderia haver uma tempestade daquela, inundação daquela, Deus mandou o dilúvio. O mesmo Deus que criou o mundo foi o mesmo que interveio nas leis da natureza. Deus já interveio nessa história. Deus tem o poder de intervir e vai intervir outra vez nesse mundo. Então a lição dada pelo dilúvio é que o Senhor tem o controle de todas as coisas e Ele faz intervenções na terra como Ele quer. E quando Ele promete que um dia voltará para dar fim a todas as coisas, dar um destino final a cada um, Ele fará. Essa é a lição para nós. Mais ainda, o segundo motivo que esses que zombam da volta do Senhor usam para falar que Cristo não vai voltar, é esta demora. Esta demora. Ou, eu diria, aparente demora. E o texto diz o seguinte, ele fala, onde está a promessa da sua vinda? Verso 4, tudo está igual. E aí, o fato é o seguinte, ele mais à frente, ele comenta que na verdade, não ignoreis uma coisa. Versículo 8, um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham se arrepender. Então esta aparente demora, porque não é demora, é cronograma de Deus, só tem uma explicação. Sabe por que Cristo, vou usar a expressão, entre aspas, demora? Porque Ele quer deixar a porta da graça aberta para que mais e mais pessoas se convertam. Na verdade, o nosso cronos, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Para o Senhor um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Ele não está sujeito a isso, nunca esteve. Por exemplo, quanto tempo Deus precisaria para criar o mundo? Quanto tempo? Vou dizer a você, milésimo de segundo. Ele podia ter criado o mundo no milésimo de segundo. E milésimo de segundo seria muito demorado. Ele podia criar uma outra categoria menos que milésimo de segundo. Mas ele resolveu fazer em 6 dias. Ele resolveu. 6 dias. Entendeu? Quando que ele poderia ter mandado Jesus? Imediatamente após a queda. Mas ele criou um plano. E a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Então, quanto tempo ele precisaria para poder libertar o povo do Egito? Imediatamente, mas Deus tem um propósito, porque na verdade, durante o seu propósito, o seu plano, somos nós que aprendemos. O povo não estava preparado para sair do Egito, na verdade, e Deus preparou esse povo. Ele nos ensinou, há lições na criação em 6 dias, Deus opera no tempo. Agora, por que há esta aparente demora? É por causa da misericórdia do Senhor. A demora, a aparente demora, é porque Deus é em essência amor. Ele não quer que ninguém se perca. Deus, vou usar a expressão entre aspas aqui, Ele adia a sua volta para que mais pessoas tenham oportunidade de se arrepender. Eu particularmente me surpreendo com a paciência de Deus com o mundo.
Se o mundo tivesse na sua mão, você tinha acabado com o mundo. Tem pessoas que falam assim, pastor, por que Deus não acaba com isso? Que bagunça esse mundo. Aí eu lembro ele assim, isso significa que ele vai acabar com você também. Então você pensa que é o outro só que está fazendo a bagunça, você faz parte desse caos. Mas ele adia, humanamente falando, porque não quer que ninguém se perca. E de maneira especial hoje, eu quero que você pense nessa longanimidade, nessa misericórdia, nessa paciência de Deus que diz, Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos venham se arrepender. Essa misericórdia, esse amor, essa paciência que nos alcançou. Mas eu quero que você pense também o seguinte, que você pense naqueles que ainda não conhecem a Jesus como Salvador e poderão conhecê-lo por seu intermédio. Você pode lembrar e pode saber que no último dia só estarão com o Senhor aqueles que tiverem o reconhecido como Salvador e Senhor aqui nessa terra. Aquele dobrar de joelhos, língua confessar no último dia, não é para salvação, é apenas de rendição. Porque na verdade temos oportunidades aqui. Eu espero que hoje, ao refletir sobre Movido pela Eternidade, Deus coloque em sua mente pessoas queridas, amigos, parentes, seus, familiares bem próximos, que ainda precisam reconhecer a Jesus como Salvador. Porque Ele é longânimo. Cristo não voltou porque Ele quer que mais pessoas, que ninguém pereça. 1 Timóteo 2,4, quando Deus nos manda orar pelas autoridades e por todos os homens, por todos os seres humanos, Ele fala assim, porque o Senhor Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que Deus coloque no seu coração agora pessoas pelas quais você vai orar, em que você vai falar, para que estejam preparados. Então há pessoas que zombam da volta do Senhor. Zombam porque não reconhecem que o Senhor já fez intervenções na natureza e Ele fará. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus não vive na esfera do tempo humano e Deus adia a sua volta por causa do seu amor, as suas misericórdias, a sua longanimidade. A segunda verdade é que a volta do Senhor será uma surpresa. O texto diz, versículo 10, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus e a terra passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Em outras palavras, queridos, não adianta marcar datas. Quem marca datas perde, erra. A última data que marcaram foi 21 de dezembro de 2012, Jesus não veio. Então, Ele virá como ladrão. E nós sabemos que a ideia da surpresa, o elemento surpresa. Vejam só, pensa aqui em alguns acontecimentos recentes. Se as pessoas lá de Brumadinho tivessem certeza que aquela barragem ia romper-se naquele dia, eles ficariam lá? Não ficariam. Eles sairiam de lá. É porque eles não podiam imaginar. Tragédias acontecem. Se você soubesse que alguém tentaria assaltar a sua casa, você se protegeria. Alguém tentando te matar. Nós sabemos disso, quando nós sabemos que há uma surpresa, nós nos cuidamos, nós ficamos atentos. Ele está dizendo então que o Senhor virá como ladrão, mas na verdade, segundo o apóstolo Paulo diz, só vai ser surpresa para quem não estiver preparado, porque quem estiver preparado, Jesus não vem como ladrão, vem como aquele que é bem-vindo. É surpresa. Paulo fala assim, não, que esse dia não vos surpreenda, não faz sentido esse dia vos surpreender. Não é para surpreender, é para que você esteja preparado. Nós não nos apegamos às datas, logicamente nós estudamos os sinais, nós ficamos atentos, mas nós não nos apegamos às datas, porque as datas estão na mão do Senhor. O Senhor voltará, diz o pastor Paulo Romero, quando Ele mesmo decidir, não porque eu creio dessa forma ou da outra forma, mas eu posso dizer que Ele virá. Quando e como, eu não posso dizer. Ele virá, Ele virá. E quando Ele vier, Ele virá com surpresa para aqueles que não estão preparados. Mas o texto aqui, após falar e estabelecer bem claro que a volta do Senhor é uma certeza, o porquê da aparente demora, do seu amor, o apóstolo Pedro faz uma transição, ele sai da afirmação
da realidade da volta do Senhor, que é um fato bem embasado pelas Escrituras, para entrar na aplicação prática que nos ensina a viver movido pela eternidade. Como vive alguém que tem absoluta certeza que Deus vai cumprir a promessa da segunda vinda do seu Filho? Como que vive alguém com esse olhar na eternidade? O apóstolo Pedro fala o seguinte no verso 11. Se é verdade tudo isso, se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? E ele fala aqui, pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus. Verso 13, nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Verso 14, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por Ele, imaculados e irrepreensíveis. E verso 18, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um apelo à firmeza, queridos. Versos 11 a 17 e o verso 18. Não basta crer que Cristo voltará. Nós vamos fazer parte daquele grupo que não apenas crê que Cristo voltará, mas que vive uma vida compatível com essa certeza. A expectativa, a certeza da volta de Cristo deve impactar a nossa vida. Como devemos agir enquanto Cristo não vem ou enquanto aguardamos? As datas não são importantes, porque o mandamento é: esteja preparado sempre. Esse é o enfoque de Jesus, esse é o enfoque do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João. Como aguardamos? Estar preparado. E ele fala aqui, primeira consequência ética de quem tem certeza de que Cristo voltará. Ele fala assim, vivam vidas santas e piedosas. Queridos, a volta de Cristo deve produzir em nós um compromisso com a santidade e com a piedade. Santidade, a palavra santo significa separado de algo e consagrado para outra coisa. Para nós, no Antigo Testamento, há alguns utensílios no templo eram chamados santos, foram separados do uso comum lá em casa e foram consagrados para o uso do Senhor. Ele está nos dizendo que eu e você, queridos, fomos separados do pecado e consagrados inteiramente ao Senhor. Nós não somos mais do mundo. Nós não estamos aqui para agradar a carne, mas para viver uma vida que glorifica o Senhor. Nós somos separados do pecado e consagrados para Deus. Ele fala também, piedade, isso é, piedoso é alguém que tem uma vida dedicada e consagrada ao Senhor. Assim como a descrença na volta de Cristo produz a indiferença, a expectativa na volta do Senhor produz santidade e piedade. Então, as parábolas de Jesus contam a história de um conservo, de um funcionário que recebeu do patrão uma ordem, dizendo, olha, eu estou indo viajar, cuida dos meus negócios, fica cuidando da minha casa e dos meus funcionários. Diz a Bíblia que a certa altura, esse servo, esse empregado chefe, esse empregado que tinha recebido uma tarefa de mordomo, começou a achar que o Senhor estava tardando, começou a ficar desleixado, começou a espancar os seus conservos, e aí o patrão voltou e cobrou dele. Se nós vivermos uma vida sem expectativa da volta do Senhor, achando que Ele vai demorar, e vamos aprender nas próximas semanas que nós não vamos prestar conta nenhuma, e vamos prestar conta ao Senhor, nós não seremos santos. Mas se temos certeza que Ele voltará, não ficaremos com medo, mas seremos motivados a uma vida consagrada a Ele e uma vida piedosa. Quando nós vivemos uma vida sem expectativa da volta do Senhor, nós perdemos os vínculos com a santidade. Quando vivemos certos de que Ele voltará, nós sabemos que devemos viver a vida santa, porque vamos prestar contas ao Senhor. A Bíblia fala disso, o apóstolo João, de maneira maravilhosa, diz o seguinte, um incentivo à santidade, ele fala da volta de Cristo, fala que nós não sabemos ainda o que seremos quando Cristo voltar, mas que seremos como Cristo é quando Ele voltar. Quando Ele fala que nós somos filhos de Deus, e a transformação que ocorrerá em nós é misteriosa ainda, mas nós veremos o Senhor e seremos como Ele. Ele fala, amados, agora,
somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E todo o que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Queridos, seremos transformados, viveremos com o Senhor. Quem tem essa certeza, diz ele, você tem certeza disso? Viva uma vida pura. E mais ainda, o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele fala que Cristo Jesus, o nosso Salvador, nos remiu de toda iniquidade e purificou para si um povo santo. O apóstolo Pedro, no verso 14 aqui diz: por isso, amados, enquanto aguardais a volta de Cristo, esforçai-vos para que sejais achados por Ele, imaculados, irrepreensíveis. Queridos, a expectativa da volta de Cristo é o maior incentivo à vida santa e piedosa. Mas há outra maneira de aguardar a volta do Senhor. Ele fala, versículo 12, olhe na sua tradução que você tem na sua mão. As traduções variam aí. O versículo 12 diz: aguardando, ou algumas traduções dizem, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Outras traduções dizem, e a que eu leio aqui diz isso: aguardando e apressando a volta do Senhor. Quem tem isso na sua Bíblia? Está escrito isso. Levanta a mão. Apressando. Estão com a Bíblia certa. Não, brincadeira. São todas as Bíblias. Na verdade, são possibilidades de tradução. Eu creio nessa tradução do grego, porque ele já diz aguardando, e ele não vai repetir uma segunda vez. Ele fala aguardando e apressando. Então, são duas palavras, apressando. Queridos, de maneira misteriosa, a Bíblia diz que, num certo sentido, nós podemos apressar a vinda do Senhor. Já imaginou isso? E eu vou revelar como. Porque é importante que a gente apresse. Aliás, é o seguinte, queridos. Quando a gente pensa que Cristo vai voltar, você não tem que falar assim, não, eu queria fazer algo mais. Fizeram a pesquisa nos Estados Unidos, dizendo assim, e se Cristo fosse voltar a semana que vem, o que você faria? Alguém escreveu assim, eu correria para casar. Não quero morrer solteiro. Querido, vou dizer o seguinte, casar é bom, mas a volta de Cristo é muito melhor. É muito melhor. Mas então alguns assim, eu queria casar antes, não quero morrer solteiro. Mas não há nada, vou dizer o seguinte, por mais que você possa ter um sonho de vida, não há nada, quando Cristo voltar, você pode dizer, pode voltar. Não existe nada que eu sonhe aqui na terra que compense, que seja maior do que a alegria de estar com o Senhor. Ele fala apressando. Como que eu posso apressar? A Bíblia dá uma dica, dá uma pista. Mateus 24:14 diz que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então, eu creio que a evangelização mundial é um dos fatores das quais depende a volta de Cristo. Ele não está dizendo que todo ser humano vai ouvir do Evangelho, mas ele quer que toda raça, tribo, ele quer que as etnias ouçam de Cristo. Então, a aparente demora de Cristo, como já vimos, é para que mais pessoas se convertam. Então, uma das maneiras de apressarmos a volta do Senhor é trabalharmos na pregação do Evangelho, na obra missionária, porque esse texto, eu acho extraordinário, dizer que eu de alguma forma posso ajudar a apressar a volta do Senhor, aumenta a nossa responsabilidade. É um mistério, lógico que é um mistério porque Deus tem o seu calendário, mas Ele está nos dizendo aqui que de uma maneira extraordinária a Bíblia indica que o ministério humano coopera com o plano de Deus a fim que acontecimentos ocorram. Eu creio realmente que a nossa história, a história mundial, é escrita a 4 mãos. Não é meramente, alguns dizem assim, é um destino. Deus já escreveu, não tem jeito, não. Deus tem prazer de construir a história com a ajuda humana. Com a ajuda humana. Deus nos coloca participantes disso, por isso nós nos envolvemos, é um mistério. Mas a lição
básica é a seguinte: Deus determina os fins e os meios, e nós fazemos parte desses meios que Deus usa. Portanto, enquanto aguardamos a volta do Senhor, nós podemos ser diligentes na evangelização, porque isso é uma forma de apressar a volta do Senhor. Você apressa a salvação que recebemos por causa do amor, da longanimidade do Senhor, nos leva a viver uma vida santa, piedosa, também impacta o nosso testemunho. E eu quero que você pense realmente, quem está precisando ouvir o Evangelho? Queridos, nós queremos ver todas as pessoas que nós amamos conosco. E você deve orar por eles, falar de Cristo a eles, para que eles façam parte desse grupo que vai estar diante do Senhor sem ser envergonhado. Fale de Jesus para eles. Ah, mas ele rejeita. Não importa, fale, ore, peça para que Deus incomode. Você tem que ansiar a volta do Senhor, tem que amar a sua vinda e tem que amar aquelas pessoas que não conhecem a Jesus como Salvador. A maior alegria é nós vermos pessoas salvas. E eu quero que você faça disso o maior desejo do seu coração. E ele termina dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele termina dizendo: enquanto aguardamos a volta do Senhor, além de uma vida santa e piedosa, além de um compromisso com o evangelismo, com testemunho, com missões, nós temos a oportunidade de crescer na graça e conhecimento. E aqui é importante lembrar as duas questões. Como é fácil crescer no conhecimento sem a graça de Deus? Como é fácil ter um conhecimento apenas técnico das Escrituras e aquilo não toca mais seu coração? Conhecer a Bíblia e não colocar em prática. Mas ele fala: eu preciso crescer na graça, isso é, me tornar mais parecido com Jesus. E eu preciso crescer no conhecimento das Escrituras Sagradas, porque é por meio do conhecimento das Escrituras que a transformação acontece. Eu cresço no conhecimento e eu cresço na graça de Deus por meio desse conhecimento. Quanto melhor conhecemos as Escrituras e conhecemos o Deus das Escrituras, mais crescemos na graça. Queridos, quando eu olho para a vida dos escritores do Novo Testamento, por que eles vivem uma vida tão produtiva, uma vida tão santa, tão séria com Deus? É porque eles aguardavam ansiosamente a vinda do Senhor. Porque de fato eles viviam como se Cristo fosse voltar hoje. Hoje. Eles amavam a promessa da volta do Senhor. O apóstolo Paulo fala: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, diz ele, mas também a todos os que amam a sua vinda. Nós precisamos ser pessoas que amam a vinda do Senhor. Amam a vinda do Senhor. O autor de Tiago, na verdade, fala que devemos ser pacientes e fortalecer o coração até a vinda do Senhor que está próxima. O autor de Hebreus diz que Cristo aparecerá a segunda vez para aqueles que aguardam a salvação. Temos que viver todos os dias como se hoje fosse o último dia da nossa vida. Então, eu fico imaginando que o apóstolo Paulo acordava da seguinte maneira, e que devemos também fazer isso. Ele acordava de manhã e ele imaginava que aquela era a última vez que ele estava falando com Deus. E naquele dia ele evangelizava como se fosse a última oportunidade. Ele cantava como se fosse a última oportunidade. Ele vivia como se fosse o último dia que ele fosse encontrar com o Senhor. Eu penso assim. Eu vejo algumas pessoas, às vezes, quando fazem uma viagem dos sonhos, e quando chega no último dia, eles querem aproveitar ao máximo, porque é o último dia. O apóstolo Paulo e os autores do Novo Testamento amavam a vinda. E quando ele acordava, dizia assim: pode ser o último dia. Eu quero fazer o melhor para o Senhor. Eu quero cantar para o Senhor. Eu quero adorar ao Senhor. Eu quero ler a palavra do Senhor. Eu quero viver uma vida santa, uma vida que realmente abençoe vidas. Aí eu fico perguntando, quando eu já tenho falado aqui coisas da terra, coisas do céu, tesouros da terra, tesouros do céu, se nós não estamos muito apegados a este mundo. Nós temos que confessar e pedir perdão que a gente quer que Cristo volte, mas a gente não está com pressa. Isso é um pecado. Devemos estar querendo que Cristo volte e que Ele pode voltar hoje. Deus voltar hoje. Porque nós muitas vezes estamos postergando.
Nós não somos daqui, nossa pátria não é aqui. Como o apóstolo Paulo, ele vivia uma vida intensa na presença do Senhor. Viva hoje como se Cristo realmente fosse voltar. E aí eu digo a você, hoje é o dia de você falar de Jesus para aquela pessoa que você ama. Hoje é o dia de você perdoar a quem tem que perdoar. Hoje é o dia que você abandonar aquele pecado, como costuma dizer, aquele seu pecado de estimação, que você não larga ele. Hoje é o dia, porque pode ser o dia que Cristo volte. E que a gente tem que realmente, quando Ele voltar, estar preparado. Quem está preparado, não tem o que temer, só tem o que celebrar. Quem, por exemplo, vai pegar um voo e está adiantado, já está lá, está tranquilo diante do portão, tudo bem. Quem está preocupado é quem está no trânsito. Quem não chegou ainda, quem esqueceu o passaporte, entendeu? Aí sim, mas quem está lá, está só esperando. Cristo vai voltar. E eu tenho que estar preparado. Viver uma vida santa e piedosa. Apressando a sua volta com testemunho e crescendo na graça e no conhecimento. Que você, ao acordar amanhã, a partir de amanhã, diga: Senhor, eu quero viver hoje como se fosse o último dia, como se fosse o dia da minha vida, uma vida na Tua presença e para a Tua glória. Eu queria orar por você, queria que você baixasse sua cabeça, meu irmão. A vida na terra é uma preparação para a eternidade. E eu fiz a pergunta hoje à noite: e se Cristo voltasse hoje? Você estaria preparado? Você estaria preparado? Você está preparado para a volta do Senhor? Cristo voltará, é uma certeza. Nós precisamos, e nós nos preparamos, em primeiro lugar, quando nos arrependemos dos nossos pecados, confiamos em Jesus como nosso Salvador, quando entregamos nossa vida a Ele, convidamos Ele para entrar na nossa vida. Não existe alegria maior, porque aquele dia não vai nos surpreender.